Quando o marido tem OM e nem quer ter contato com os filhos e a esposa, desejou até a morte dos filhos e a esposa, continua orando por esse casamento? Rejane, se vocês são casados, se é o primeiro casamento de vocês dois, sim, ele é seu marido até que a morte separe. O que ele fala, né, o que ele deseja, as atitudes dele dizem respeito ao que ele vai viver em relação ao Senhor. O Senhor vai cobrar dele, ser o protetor da casa dele, o protetor da esposa, dos filhos. Isso é o Senhor quem vai cobrar. E eu quero que vocês entendam uma coisa aqui muito importante, minhas irmãs. A palavra diz lá em Apocalipse que os 12 apóstolos se sentariam e que julgariam as nações. Então, juntamente com os santos, Deus vai julgar as nações. Mas quando o Senhor fala sobre o adúltero, Deus diz assim: eu me vingarei, diz o Senhor, dos idólatras, né? Dos imorais e dos adúlteros. Ele mesmo vai se vingar. Então, pense que isso é muito sério para Deus. Isso é muito sério para o Senhor. É tanto que ele odeia, né? Abomina o divórcio. Então, eu quero que vocês entendam que o Senhor, ele tem visto o sofrimento de vocês, tem visto essa dor, mas vocês precisam se posicionar. Eu não sei quantas de vocês aqui, eu vou parando assim a resposta, né, minhas irmãs, para colocar em um contexto para vocês entenderem melhor. Eu não sei quantas de vocês aqui assistiram aquela novela Apocalipse, se eu não me engano. Eu não assistia na Rede Record porque tem muitos anos que eu não tenho TV aberta em casa, então eu assistia pela internet. E aí eu achei muito interessante o formato, principalmente o início, é muito, muito interessante. No final foi ficando muito novela, no início parecia até uma série. E tem uma coisa que era muito, muito intrigante pra mim, até eu assistir o final. Começa falando sobre esse casal, né, essa mulher que conheceu esse rapaz na faculdade, enfim, começaram a ficar juntos. E o filho deles é que viria a ser o anticristo. Tô dando um spoilerzinho aqui pra vocês. E aí, eu lembro que essa mulher, ela tinha toda a razão. Ela era adolescente, né? Assim, adulta, jovem, na faculdade, conheceu esse cara todo galante, né? Todo assim, sedutor, enfim. E eles começaram a ter um relacionamento. E aí ela engravidou. E esse filho dela já era a pessoa que viria a ser o anticristo. E depois que ela engravida, ela vai atrás dele lá na Itália. Tudo aconteceu em Roma, né? E ela vai atrás dele lá na Itália. E chegando lá, ela descobre que, na verdade, ele é só um garanhão, que tem várias mulheres, várias namoradinhas. E ela fica muito irritada. Só que ela vai pra igreja e eles na novela colocam como se ali já fosse o falso profeta, né? Que era um sacerdote lá romano, de Roma, da igreja de Roma. E aí, essa mulher foi acolhida lá. Só que eles nunca viveram casamento. É tanto que eles casaram à força, botou o rapaz pra casar com ela à força. E na lua de mel ele traiu ela. Ela chegou lá e encontra ele traindo ela na lua de mel. Essa mulher cria uma raiz de amargura tão grande. E olha que ela tá na razão dela. Ela namorava com ele, eles dois eram um casalzinho fofinho, né? No início lá na faculdade. Ela foi atrás dele grávida e descobriu que ele tinha outras mulheres. Ela casou com ele e descobre que ele tá traindo na lua de mel. Então ela deixou criar uma raiz de amargura tão grande. E ela passa o restante da novela toda com essa raiz de amargura. O filho cresce, fica adulto. Eles moram praticamente na mesma casa, mas não tem mais nada. E o que é que eu tô querendo dizer pra vocês com isso? Ele, no final, se arrependeu do que ele fez, começou a servir a Deus, ler a Bíblia e tudo, e começou a se envolver com o elenco da novela, que era da parte cristã. E ela, com a amargura que ela tinha no coração, ela não conseguiu encontrar o Senhor, não conseguiu deixar o Senhor entrar, porque a palavra diz que ele bate na porta, e se você deixar ele entrar, ele entra, ceia com você, e ali cria um relacionamento. Mas se você não deixar, ele não invade, ele não derruba a porta, né? Quem faz isso é o inimigo. Então, ela tinha toda a razão. Ela foi traída, foi humilhada, foi deixada daquela situação. E ele que estava traindo, estava fazendo tudo, todo galante, né? E eles tinham muito dinheiro, né? A família dele. E acabou que no final, ele foi salvo e ela não. E o que eu tô querendo dizer com essa história pra vocês? Cuidado com a raiz de amargura em vocês. Porque vocês têm toda a razão. Primeiro porque seu marido que tá traindo, ele que tá com amantes, te humilhando, desprezando, fazendo isso aqui que você tá falando, ó, desejando morte aos filhos e à esposa. E se você deixar essa raiz de amargura crescer, e você não permitir que o Senhor entre, por isso que a palavra diz hoje, né, o Espírito diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o coração dela já estava totalmente endurecido. E ele conseguiu ser alcançado pelo Senhor. Então, muito cuidado, minha irmã, para que você não crie uma raiz de amargura tão grande, que chegando lá na frente, você não seja salvo e teu marido olhe para o céu e diga: Senhor, eu pequei contra minha esposa, meus filhos, me perdoa. E ele receba o perdão e vá viver com o Senhor. Cuidado, minhas irmãs. Então, assim, o que é que eu faço, Raquel, numa situação dessa, que o marido não tá nem aí, tem amante, deseja até a morte dos filhos da esposa? Orar, minha irmã, entregar esse homem ao Senhor. Dizer assim: Senhor, o Senhor viu o que ele fez?
Ele está dizendo que a minha morte é dos filhos. Senhor, entra com providência, seja meu advogado, seja meu juiz, me ajuda aqui nessa situação, eu não tenho condição de fazer isso sozinha. É entregar realmente a oração ao Senhor, que é Ele quem vai te livrar, Ele quem vai te ajudar. Não deixa crescer, meus irmãos, como diz a palavra, cuidado com a raiz de amargura, porque além de te contaminar, crescer, ainda contamina quem está ao redor. Da mesma forma, é como dizem, né? Quem está ferido, fere. Quem está curado, cura. Da mesma forma que as irmãs que já estão alcançando essa cura, Deus sempre manda pessoas para perto, seja no trabalho, na igreja, vai mandando pessoas e ela vai aconselhando, ela fala, meu Deus, eu nem estou restaurada ainda e já estou conseguindo ajudar outras pessoas. É exatamente isso. Quem está sendo curada, ajuda a curar. E quem está ferida, fere, né? Muito cuidado.